E aí pessoal do canal Car, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um evento da feira Automec, pessoal. Hoje dia 26, quarta-feira. Estamos ao vivo aqui com vocês, mostrando para vocês um pouco da feira. Tentar aí pegar algumas entrevistas. Já logo de cara aqui essas máquinas no polimento. Nós entramos, pessoal, esse ano pelas portas do fundo. Provavelmente para esse ano vamos ter muitas novidades. Já estamos aí alguns anos sem ter a feira por conta da pandemia. Essa feira promete. Beleza, pessoal? Bora! Pessoal, Carlos de Carneiro, estou aqui no stand da Bosch. Vou mostrar para vocês aqui um equipamento, aqui uma novidade. Daqui a pouco nós vamos saber um pouco mais com o Denilson, pessoal. E o Denilson da Bosch vai nos falar um pouquinho mais desse aparelho, né, Denilson? Vamos lá. O Denilson ainda está instalando aqui o FSA 500. Chegando agora, estamos montando a feira aqui. Chegou agora, está montando, início de feira. Importante, né? O começo da nossa conversa gira em torno, primeiro, principalmente em torno da bateria. Tá? Então, antes de fazer qualquer tipo de calibração no carro, de configuração, a gente tem que atestar que a bateria esteja no seu funcionamento íntegro, tá? Por isso que a gente está, primeiramente, com um testador de bateria aqui, tá? Então a gente faz um teste de bateria no veículo, né? Vamos ver se eu consigo já fazer aqui de forma bem rápida. Isso. Deixa eu só ver se o carregador ali tá normal, tá ok. Tá? A gente vai fazer um teste de bateria. Atestou que a bateria está íntegra, a gente pode seguir o nosso trabalho, tá? Vou só imprimir o protocolo aqui só para ficar exposto para todo mundo que essa bateria aqui está boa, tá? Então, primeiro procedimento, teste de bateria. Segundo procedimento aqui, vamos para o nosso bate que está no chão. No caso, se a bateria não tiver ok, o que acontece na calibração? Dá errado? Você pode corromper os dados de uma unidade de comando, né? Então você corrompe os dados, no meio do procedimento, provavelmente o processo vai ser pausado, vai ser parado no meio, tá? E ao acontecer isso aí você vai perder o módulo, vai ter que levar, por exemplo, para a concessionária para fazer uma recalibração, aí o serviço já começa a virar para outro lado, tá? O que era difícil se torna pior ainda, né? É isso aí. Bom, outra coisa importante aqui, nós atestamos que a bateria está boa, mas a gente tem que garantir que o estado de carga dela, o SOC da bateria esteja ok, tá? Então vamos para o equipamento aqui embaixo, a gente vai colocar ele aqui no modo alimentação, tá? E a gente vai ver que vai começar um consumo de corrente. Isso aqui é o que o veículo está consumindo agora, né? É o suficiente para manter a bateria nessa tensão que vocês estão vendo aqui de 13,3 volts. Então, a minha bateria está recebendo uma ajuda na alimentação, né? Um modo de mantenimento de carga que o nosso BAC 690 aqui, 690 está fazendo. Isso aqui é só para deixar a bateria alimentada, né? Esse equipamento ele faz o mantenimento da carga da bateria e ele faz o carregamento de baterias AGM, EFB, baterias de lítio, tá? E também você pode trabalhar com ele no modo backup. Então, digamos que eu preciso trocar a bateria desse carro aqui, eu consigo entrar com o equipamento, alimentar toda a parte elétrica do veículo, tá? E aí a minha bateria passa a ser quem? Passa a ser o BAT 690. Vou trocar a bateria, colocar a bateria nova, coloco os bornes, faço a instalação do jeito que eu já estou acostumado a fazer, tá? Esse bateria procedimento... GM, né, no caso, utilizada muito em start-stop, né? Isso, bateria GM, bateria FD, né? São veículos aí, start-stop, valor agregado dessas baterias. É um valor agregado muito alto e a gente não pode correr o risco de errar no diagnóstico desse tipo de componente. Bom, vamos lá. O que mais tem para falar? Com relação à calibração do ATES, tá? Foi mencionado no começo, né? A gente está aqui com a ferramenta que é o DAS 3000 da Bosch, tá bom? É uma ferramenta dedicada para fazer calibrações de câmeras e radares de veículos aí de uma forma geral, tá bom? Esse veículo que nós estamos aqui é um Nivus
Se a gente olhar aqui no logo, olha só, é um logo bem lisinho, tá? Isso aqui é praticamente uma lente. Aqui atrás, nós temos um radar, tá? Correto. É o radar que faz o controle de distância e o controle de velocidade desse veículo aqui, tá? É o ACC do carro. Então, a gente tem um equipamento com base em câmeras, com base em software, para a gente fazer toda essa calibração. Quando nós falamos, por exemplo, num trabalho em suspensão, na suspensão do carro, troquei o pivô, troquei uma bandeja, troquei o próprio amortecedor, a calibração, conforme descrito na literatura técnica da montadora, a calibração ela é obrigatória, tá? Independente se acendeu luz no painel ou não. Tá bom? Então, por exemplo, digamos que esse carro tivesse uma câmera no para-brisa, tá? Se eu fiz uma remoção ou uma substituição do para-brisa, independente se acendeu luz no painel, a calibração também é obrigatória, tá? E olha que interessante, uma coisa que acontece muito no dia a dia da oficina, né? O radar aqui, ó, ele está fixado, por exemplo, no para-choque desse carro, tá? Atrás do símbolo, no caso? Atrás do símbolo, aqui tem um radar, aqui dentro, bom? Ele está fixado no para-choque. Denilson, eu não mexi em nada de hadas desse carro, não mexi no radar, não quero saber de hadas, não sou especialista em hadas, bom? Só que eu peguei esse para-choque, eu desmontei ele para fazer a troca do radiador. E para chegar no radiador, eu tiro o para-choque e fica mais fácil o acesso. Se a gente deslocar o para-choque desse carro, de novo, conforme a instrução técnica da montadora, a gente precisa fazer calibração, tá? E aí eu sempre falo isso, que isso nada mais é uma transferência de responsabilidade. Só um minuto, corre o risco, se a pessoa remover um para-choque desse no carro e ela não calibrar, até de colisão, né? Corre o risco de uma colisão, corre o risco de um acidente, né? O camarada lá, o dono do carro, comprou um carro de 100, 150, 200 mil, que tem a tecnologia do ACC, e ele espera que aquele carro freie automaticamente. Digamos que ele está a 120 por hora numa rodovia, tá? Ele confia no sistema, ligou a tecnologia, ele confia na tecnologia. Só que às vezes por falta de calibração, tá? Pode ser que acenda a luz no painel ou não. Por falta de calibração ele bate esse carro. E aí o responsável desse acidente é a oficina que trabalha no carro por último. Então por isso que eu falo para os colegas, independente se você está trabalhando no sistema de ar, se você fez a suspensão, se você fez uma troca de para-brisa, se você removeu o para-choque ou mexeu na altura do veículo, o mínimo que seja, Denilson, esse carro estava com o pneu careca, eu troquei o carro, coloquei um pneu novo nesse carro. Já mudou tudo. Muda um pouquinho a altura? Muda. Então a calibração ela é obrigatória. A responsabilidade passa para quem? Para o reparador que trabalhou no carro. Então é uma coisa séria, né, Denilson? É uma coisa muito séria e é um ponto de atenção. A gente tem uns bate-papos que nós estamos fazendo aqui na Automec, tem alguns horários pré-definidos, bom? E é justamente isso que a gente está trazendo, pessoal. Olha, um ponto de atenção. Se vocês não fazem esse tipo de calibração na oficina, tenham um parceiro que faça. Denilson, não tem um parceiro que faça. A instrução é que você não pegue esse carro para trabalhar, então. Denilson, e como é feito? É através do scanner, através desse equipamento que está aqui na frente? Como é feito a calibração? Hoje existem dois modos de calibração. Então a gente tem um módulo que é o modo estático, tá? Você vai precisar da ferramenta e você vai precisar do seu scanner para fazer essa calibração, tá? É estático, é parado na oficina, estático na oficina. Sim. Nós temos um outro modo que é o modo dinâmico. O modo dinâmico, em nós movimento. Pegamos o nosso scanner e vamos fazer um passo de teste de acordo com o que o scanner nos pede, legal? E isso depende de montadora para montadora, de modelo para modelo. Quem define é a própria montadora do veículo. Por exemplo, Denilson, se a pessoa não tiver essa placa aqui de referência fixa, né, estático, ele pode fazer só em movimento? Dá certo? Não pode fazer. Existem veículos que não aceitam. Existem veículos que a calibração é estática, Existem veículos que a calibração é dinâmica e é somente dinâmica. Você não consegue trocar de uma possibilidade para outra. Então não precisa primeiro fazer a estática para depois a dinâmica. É um ou outro? Não, um ou outro. Tá certo. Legal, meus amigos? Espero que tenha sido válido aí o nosso bate-papo. Pessoal, reparador, fique esperto, se atualiza
É por isso que é importante estar nessas feiras, para estar atualizado nas informações. Sul de carro linha leve. Esse é o Denilson da Bosch. Denilson, muito obrigado. Vamos lá. Beleza, obrigado aí. Amigo. Pessoal, depois dessa super entrevista com o Denilson da Bosch, camarada, gente boa, humilde, muito bacana. Vamos rodar a feira, pessoal. Tem muita coisa para ver e pouco tempo. Bora lá. Vou deixar vocês com uma palhinha e com gostinho de quero mais. A parte 2 vem aí.